Bom dia, professor. Boa noite, enfim, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas meu nome é Ana Beatriz, meu grupo é composto por mim, Ana Luísa Galvão e Sara Emily, e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas áreas da engenharia genética. E eu vou falar um pouquinho sobre o DNA recombinante. Bom, DNA recombinante são moléculas de DNA que elas são produzidas a partir de outros DNAs que vêm de diferentes fontes. A técnica utilizada é a clonagem molecular. E essa tecnologia, ela vem com diferentes técnicas que nos permitem manipular esse DNA. Então, como que esse DNA recombinante ele é produzido? Primeiro passo é você isolar o gene de interesse. Você pega lá o seu DNA, pega o gene de interesse que você quer, e aí você vai colocar ele no meio em que existe o DNA bacteriano, plasmídios e enzimas de restrição. Esse plasmídio, ele basicamente permite com que a bactéria ela insira o gene externo em seu próprio genoma. E aí, essas enzimas de restrição, elas vão cortar determinada região do plasmídio, que é onde o DNA de interesse ele vai se ligar. A partir dessa ligação, ele vai se unir com o DNA bacteriano e essa ligação é feita a partir de uma enzima que chama enzima de ligação. E aí a gente tem o DNA recombinante. Depois que a gente tem o nosso DNA recombinante bonitinho, a gente tem duas opções. Ou a gente pode colocar esse DNA recombinado dentro de uma bactéria viva ou em um meio de cultura com bactérias vivas também, só que são mais de uma. Depois que ocorre essa incorporação, essas bactérias elas são capazes de criar novas proteínas que provêm do gene de interesse que a gente escolheu inicialmente, que foi isolado. Quais são as aplicações desse DNA recombinante? Como é que a gente usa ele? O que ele ajuda? Então, por que ele é feito? Ele é muito usado e ele ajuda muito nos estudos genômicos, na parte da transgenia, dos transgênicos, que logo vai ser explicada. Ele também cria vacinas sintéticas, ele cria proteínas, ele cria enzimas, ele auxilia na parte da produção do hormônio, da insulina e do crescimento, e ele ainda ajuda na produção de medicamentos também. Olá, meu nome é Ana Luísa, eu vou falar sobre os transgênicos. Bom, são denominados transgênicos os organismos que passam pelo processo de modificação genética, ou seja, são organismos que contêm genes de outras espécies que foram inseridos via procedimentos provenientes da engenharia genética. E esse processo ele visa incluir no material genético de um indivíduo um gene externo que auxiliará na melhora de algum processo, como o aumento de produtividade de uma planta e da diminuição de sustentabilidade a diversas pragas e a produção de substâncias que o organismo original ele não produzia. E as principais aplicações disso, aplicação a transgenia ela pode ser aplicada em diversas áreas, na agricultura, né, que atualmente no Brasil e em todo o mundo grande. As commodities da agricultura elas são transgênicas e neste caso elas passam a ser transgênicas com o objetivo de tolerar diversos herbicidas e de resistir a diferentes espécies de inseto. A soja, o milho, o algodão e a canola são exemplos. E o alimento, no caso específico do alimento, diz que o transgênico do alimento tem o seu DNA modificado pela inserção de um ou mais genes de outro organismo. E como exemplo disso, a gente tem os grãos, tem os fungos e tem as leveduras. E por último, a saúde, né? A transgenia ela também tem sido muito utilizado na contribuição para avanços da medicina. E existe um grande número de vacinas que foram desenvolvidos a partir de métodos da biotecnologia, que no caso alguns exemplos de vacinas são as vacinas contra a hepatite B e a dengue, que ainda são utilizadas para imunizar animais e ainda está sendo criados outros tipos de medicamentos, outros tipos de tratamentos e enfim. Agora eu vou falar sobre um outro ponto que é o prós e o contra, que atualmente muito se discute acerca do prós e contra no uso da transgenia, principalmente em relação aos alimentos, que é inegável que devido à maior resistência das plantas das transgênicas é possível disponibilizar mais recursos alimentares a partir da população mundial, em espécie a população faminta.
Porém, a distribuição desses alimentos ainda é motivo de estudo, e enfim. E um outro ponto bastante discutido é o provável aumento da resistência de ervas daninhas e de insetos nas culturas agrárias. E esse aumento ele pode fazer com que o uso de agrotóxicos eles também passem a aumentar, né? E ainda existe o receio de que ocorra o escape gênico por meio da polinização cruzada entre os organismos transgênicos e os organismos modificados. E esse fenômeno ele pode levar à extinção de espécies naturais que são menos resistentes que as herbicidas e as pragas. E a clonagem, ela é o nome dado ao processo. Ele é feito em laboratório, responsável pela reprodução de espécies geneticamente idênticas. Em 1996, foi registrada a primeira clonagem feita com sucesso, que foi a clonagem da ovelha Dolly, que viveu por 6 anos. No Brasil, em 2001, foi concluído, com sucesso, a primeira clonagem de um mamífero no país, que trata-se de uma bezerra que se chama Vitória. O processo da clonagem se dá a partir da retirada de uma célula de um organismo adulto, de onde será extraído material genético. Esse material, retirado junto ao núcleo onde ele está depositado, será transferido a um novo óvulo sem núcleo. Uma vez transferido, quando o óvulo começa a seu processo de divisão, o embrião formado terá como material genético aquele depositado no óvulo. Dali, então, ele será implantado no útero de uma fêmea da mesma espécie. Como resultado, nascerá um clone, ou seja, um indivíduo, cópia daquele que cedeu material genético. E também existe ainda a clonagem terapêutica, que é o processo no qual usa-se das células-tronco para substituir células doentes de alguns órgãos específicos. Células doentes de algum órgão específico, que é essa clonagem que possibilita que o órgão volte a funcionar de maneira saudável. Falando do DNA fingerprint, que é a impressão digital genética ou genética, dentro dessa sequência de DNA que compõe o indivíduo, existem certos losses que não são codificadores de proteínas, que nessas regiões são bem comuns encontrar porções que possuam a sequência de pares de bases, que é o A, o T, o C ou até mesmo o G, que se repitam com algum padrão, um determinado número de vezes. Por exemplo, como conseguimos ver do fragmento de DNA, nesse exemplo, é possível notar que a sequência CCC, TAC, TCA, CTA aparece repetida 5 vezes. Essas regiões que contêm essas repetições, como se repetem 5 vezes, elas são chamadas de microsatélites ou STRs, que é um nomezinho abreviado em inglês. E essas regiões que contêm esses STRs, elas são comuns em cada ser humano. Então, cada um tem o seu. Isso faz com que cada ser humano seja único, porque ele tem STRs diferentes. E essa região do microsatélite, que contém os STRs, é nela que a gente encontra a nossa impressão digital do nosso código genético. E é isso, Saulo. Obrigada pela atenção. E boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você tá vendo. É isso. Obrigada.